como foi o diagnóstico da minha Guillain-Barré e como ela poderia ter sido evitada. Como vocês sabem, eu já disse em outro vídeo, eu tive vários problemas de saúde e aconteceram vários errinhos também no decorrer desses anos. Em 2019 para começo de 2020, eu tinha começado um tratamento onde os remédios começaram a me dar reação. Eu tinha muito vômito, muito enjoo, nada parava no estômago. E eu sempre atrás do médico, porque aquilo não era normal, a gente sabia que não era normal, não tinha como ser normal aquilo ali, de o remédio não parar nem 40 minutos no meu estômago e eu já vomitar. Mas é aquela coisa, né? Se o médico passou é porque ele tem razão. Só que não. Ou a medicação começou a me fazer mal, começou a me dar reação e tal. E aí, depois de alguns dias, nisso já tava há uns 2, 3 meses tomando todo o remédio, eu resolvi parar. Resolvi parar por conta, porque aquilo tava me fazendo mal. E eu sempre em contato com o médico dizendo que era normal, que já fazia muitos anos que ele dava aquele tipo de tratamento e nunca tinha tido nenhum tipo de problema com reação e tal. E eu não seria a primeira. Mas, sabe quando tu sente que aquilo tá te matando por dentro? Era o que eu sentia com aquela medicação. Aí, um belo dia, eu tava sentindo fraqueza já. A gente acreditava que era anemia, que podia ser por causa da medicação e tudo mais. Um belo dia, eu saí e na hora de descer do carro, eu simplesmente caí de joelhos. E dali eu não caminhei mais. Aí me levaram pro médico e tudo mais, fiquei mais uns dias em casa, não tinha diagnóstico e tudo mais. Até que fui pro hospital e lá tinha um médico que disse que parecia muito com a síndrome de Guillain-Barré. Na época não era muito falado, a gente nem imaginava o que era, mas, né, podia ser. Aí me encaminharam para outra cidade e na outra cidade ali eu fiz os exames. Tinha vários exames de sangue, raio-x, tudo que vocês possam imaginar eu fiz. Aí deu que realmente era a tal da Guillain-Barré. E aí a gente começou a pesquisar, se informar com os médicos e tudo mais. E hoje em dia eu não sei, mas na época a síndrome de Guillain-Barré não tinha tratamento. Aí o desespero foi bem maior, né? Porque se não tinha tratamento, como é que eu ia me curar daquilo ali? E com o passar dos dias foi piorando, porque eu fui perdendo os movimentos do braço, das mãos, eu não segurava nenhuma colher, mais um garfo para poder comer. Um copo de água eu não conseguia segurar, quando conseguia era com as 2 mãos, mas mesmo assim com muita dificuldade. E foi só se agravando o meu quadro e não tinha o que fazer, né? Aí na minha segunda internação, falaram que tinha uma medicação, mas que ela era sem garantia nenhuma, que ela era muito cara e tal, eu não sabia se o meu plano ia liberar. Mas a minha única pergunta foi: essa medicação vai me colocar em pé de novo? Eu vou ficar em pé sozinha de novo? E a resposta da médica foi: não, é sem garantia nenhuma. Talvez tu volte a andar, talvez tu volte com um andador, talvez tu volte com muletas, mas é sem garantia nenhuma, é só para te não ficar em estado vegetativo em cima da cama, porque a tua doença está cada vez se agravando mais. E se vocês derem uma pesquisadinha, essa doença, essa síndrome, quanto mais novo tu é, mais agressiva ela se torna. Porque tem idosos de 60, 70 anos que têm e melhoram em 2, 3, 4 meses. E tem crianças e adolescentes que tiveram, que estão em estado vegetativo ou estão em cima de uma cama, que mal conseguem falar. Eu nessa situação aí, eu já estava com dificuldade para falar, eu já estava quase surda, até hoje tem dias que eu ouço bem pouco, mas a minha visão também estava bem alterada. Graças a Deus a minha voz e minha visão voltou normal. E a minha audição tem dias de chuva, tem dias que tá alguma coisa assim, que acaba ficando um pouco alterada, mas nada perto do que era. Aí
Depois, passado o susto e tudo mais, eu fiz essa medicação, que ela... Eu não sei explicar muito bem pra vocês, mas ela trocaria todos os meus anticorpos. Porque quando eu tomei a medicação errada, que não era pro meu tipo, não estava fazendo bem pro meu organismo, os meus anticorpos começaram a atacar aquela medicação pra tirar, né? Começaram a combater. Pra tirar, quando eu parei de tomar essa medicação, quando eu retirei ela, os meus anticorpos começaram a atacar meus nervos. E a comer, digamos assim, meus nervos. E como vocês sabem, nervo não se regenera, né? Então, quanto mais a gente se informava, mais a gente pesquisava, mais assustados a gente ficava, né? Mas, era isso aí. Aí a gente começou a fazer as medicações e tudo mais, eu tinha muita dor. Tinha noites que eu não conseguia dormir de tanta dor, era nos braços e nos pés. Embaixo do pé eu sentia como se fossem facas. Mas tomava remédio e tal, fazia efeito ali na hora, dormia. E assim foi. 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. Eu já tinha... A única coisa que eu não tive nesse meio tempo foi depressão. Mas a minha ansiedade estava no auge, né? Porque tu imagina, uma pessoa que era ativa, do nada caía em cima de uma cama, não comia com a minha mão, não conseguia digitar no telefone, era só áudio. Não conseguia pegar um copo d'água para tomar. Então, vocês imaginam como estava a minha cabeça. Mas, graças a Deus, depressão eu não tive, até porque os médicos tinham medo que eu tivesse e eu pudesse me entregar de vez, né? Mas, digo pra vocês, não foi fácil, nunca é, né? E a gente nunca tá esperando isso, nunca tá esperando passar por isso. Eu tive a fase de aceitação. Vou morrer mesmo, deixa eu aqui. Mas, passou 1 ano e meio, quase 2 anos, e eu não tinha morrido. Não tinha melhorado, mas não tinha piorado também. Tava ali em cima da cama, quietinha e tudo mais. Eu tinha vontade de sair, eu tinha vontade de conversar, eu tinha vontade de ver gente. Mas eu não melhorava. Aí eu disse, bom, se eu não melhorei, se eu não piorei, se eu não morri como era pra morrer, então vou ter que melhorar, né? E aí comecei a conversar com Deus, pelo amor de Deus, se era pra eu aprender alguma coisa, eu juro que eu já aprendi. Se era pra eu ser uma pessoa melhor, eu juro que eu vou ser. Mas não me deixa sofrer mais do jeito que eu tô sofrendo, porque isso tá acabando comigo e acabando com as pessoas que estão na minha volta. Porque já vai pra 2 anos que eu tô em cima de uma cama e sem melhora nenhuma, sem perspectiva de melhora nenhuma. E eu não quero mais passar por isso. E aí foi assim, numa sexta-feira santa de manhã de 2021, uma sexta-feira santa de 2021, eu de manhã cedo eu disse, eu vou no banheiro. E meu marido levantou e pulou da cama e disse, parei que eu vou te levar. E eu disse, não vou, não precisa, eu vou sozinha. E eu levantei e é incrível dizer pra vocês que tu esquece o movimento do pé, tu esquece o movimento da perna, que realmente tu esquece como é caminhar, que às vezes a gente não valoriza, que é uma coisa tão simples, né? Caminhar todo mundo consegue caminhar. E eu tinha esquecido. Eu tenho o vídeo dos meus primeiros passos. Foi ali onde eu levantei, o meu marido pegou o telefone para filmar e eu consegui ir no banheiro e vou sentar. Precisei de ajuda para sentar e para levantar, mas consegui voltar para o quarto sozinha também. Tava caminhando mal, toda torta, mas consegui. E dali eu não parei mais. E hoje eu tô aqui para contar isso para vocês, para dizer que se tá difícil, se parece que não tem solução, sempre tem. A fé ajuda e muito nessas horas. Se tiver bastante comentário nesse vídeo, depois eu trago pra vocês como é que foi a trajetória de lá pra cá, depois que eu voltei a caminhar. Beijo!